eu sou diretor também do Sindipetro Minas e petroleiro já há 8 anos. O tema de hoje é a luta no Congresso e no STF contra a privatização da Petrobras em Minas Gerais. Está participando com a gente dessa live hoje o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. O senador é advogado, economista, ambientalista, empreendedor e dirigente sindical. É mestre em planejamento energético e gestão ambiental pela Universidade da Pensilvânia. E em economia do petróleo e motores pelo Instituto Francês do Petróleo. Tem mais de 25 anos de trabalho nas áreas de petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia renovável e recursos naturais. E é vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras. Boa noite, senador. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os companheiros e companheiras do Sindipetro Minas. Boa noite também ao Alexandre, que não está com a gente hoje, mas Guilherme está aí fazendo as vezes à altura e com muita galhardia. Eu queria dizer, só retificar aí o currículo, porque do ano passado eu estava como vice-presidente da frente, hoje eu sou o presidente, porque o então presidente, que era o deputado Nelson Pellegrino, assumiu a Secretaria de Estado lá na Bahia, e aí pediu licença da cadeira de deputado federal, né, temporariamente, está de licença lá executando o trabalho como secretário de Estado da Bahia, e aí eu assumi como vice-presidente e passei a ser o presidente da frente. Então estamos aqui nessa capacidade de liderar a frente, substituindo o Nelson. Obrigado, senador. Com a gente também está o doutor Ângelo Remédio, que é advogado da Advocacia HCs no Rio de Janeiro, é mestre e doutorando pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Para falar um pouco, gente, sobre o que é a destruição que está sendo levada a cabo, né, por essa gestão nefasta do Castelo Branco, não só os aspectos jurídicos precisam ser levados em consideração, mas a privatização das refinarias traz um prejuízo para o país também muito importante. Em matéria veiculada no Valor Econômico, né, um estudo da PUC do Rio cita o risco da criação de monopólios regionais privados, né, que vão, obviamente, influenciar de maneira muito negativa o acesso aos combustíveis para a população. Também, nesse mesmo sentido, uma matéria publicada no Estadão fala sobre, que está falando sobre o que a privatização pode gerar um apagão de combustíveis pela falha de coordenação da gestão do refino, né, com a ausência da Petrobras, né, nos estados onde ela está presente. Essa luta contra esse desmonte, né, contra essa destruição da Petrobras, ela vem sendo travada em várias frentes, e uma frente muito importante que está nos ajudando e está trazendo, né, surtindo efeitos muito positivos, é a frente jurídica, e quem está travando essa batalha com a gente é o escritório HCs. E eu queria, então, pedir para o Ângelo falar para a gente, contar para a gente um histórico das iniciativas jurídicas da Advocacia HCs e falar também um pouco, né, das ilegalidades no processo de venda das refinarias e da Petrobras Biocombustíveis. Porque aqui em Minas nós temos também uma unidade da PBio que também está sendo ameaçada, né, na privatização. Ângelo, está com você. Boa noite, Guilherme. Boa noite, senador. É um prazer falar com você. E boa noite a todos do Sindipetro de Minas. E a quem assiste a nossa live. Bom, como foi apresentado, eu sou Ângelo, eu sou advogado da Advocacia HC desde 2018 e nós atuamos com o Sindipetro Minas desde então nessas ações contra a privatização da Rigasse e agora também da Petrobras Biocombustíveis. No ano de 2018, fazendo um breve histórico, como o Guilherme disse, o governo Michel Temer ainda toma a iniciativa de privatizar 4 refinarias no Brasil. Seriam as refinarias na Bahia, no Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Depois ele amplia esse pouco, pegando a Rigasse também. Só que em junho de 2018, nós temos
uma decisão na STF do ministro Ricardo Lewandowski, que determinava que toda privatização no Brasil, de empresa pública e de sociedade de economia mista, deveria passar por autorização do Congresso Nacional e licitação. Isso fez com que as privatizações fossem paralisadas, porque o governo tinha um plano de fazer essas privatizações num processo simplificado de venda e sem autorização do Congresso Nacional. Então, em 2018, nós tivemos, desde junho dessa decisão, a paralisação nos processos de privatização. O que aconteceu foi quando o atual governo do presidente Bolsonaro tomou posse em 2019, eles não tomaram conta dessa decisão do STF, não respeitaram a decisão e continuaram os processos de privatização como se a decisão não existisse mais. A subsidiária que estava mais próxima de ser vendida ao momento era a TAG, a transportadora do certificado, e a Petrobras deu continuidade novamente à privatização da TAG. Então, nós, como advogados do Sindipetro, no momento, entramos com uma reclamação constitucional na STF, que foi parar com o ministro Edson Fachin, em maio de 2019. E o ministro Edson Fachin, vendo que a Petrobras estava respeitando a decisão do STF, paralisou a privatização da TAG. Ela ficou paralisada por quase um mês, quando essa decisão foi para o plenário do STF. O plenário do STF decidiu os seguintes procedimentos para fazer privatizações. Eles decidiram que você, para a empresa matriz, você precisa de autorização legislativa e licitação. Para a subsidiária, você pode vender sem autorização do Congresso Nacional e com processo simplificado de venda. Isso significa que a Petrobras, como empresa matriz, só pode ser vendida autorizada pelo Congresso Nacional e com processo de licitação, com um processo muito mais complexo de venda. O que a atual gestão da Petrobras fez para dar continuidade à venda das refinarias e agora da Civil? As refinarias da Petrobras não são subsidiárias. Elas não têm um CNPJ próprio. Elas fazem parte do capital da Petrobras. Elas são parte da estrutura da empresa, da matriz. A lei do petróleo permite que a Petrobras crie subsidiárias para cumprir sua finalidade social, que pode ser a produção, exploração, refino de petróleo, ou de biocombustível, de gás, mas não está entre a finalidade social da Petrobras a privatização dos seus ativos. O que a Petrobras adotou como estratégia desde essa decisão do STF para privatizar as refinarias, inclusive a Regás, foi transformar suas refinarias em subsidiárias com o intuito de vendê-las. Porque assim ela poderia vender de uma maneira muito mais rápida e fácil. Quando acontece o processo de licitação, o controle público está vendo. Eles querem fazer um processo de venda agora controlado por um banco, de uma maneira muito mais simples e rápida, apenas com diálogo com o mercado, sem um controle maior do Estado nesse processo. E sem o escrutínio do Congresso Nacional. Então, eles estão transformando as refinarias em subsidiárias para vender de uma maneira rápida, sem autorização do Congresso e sem licitação. Só que aí nós entramos, isso é um procedimento ilegal. Há um desvio de finalidade. Há um abuso do direito da Petrobras de criar subsidiárias. Ela pode criar subsidiárias para a finalidade, mas não para a privatização. Então, nós entramos com uma ação em nome dos dirigentes sindicais, aqui no Rio de Janeiro, isso ainda no ano de 2019, mas uma ação que ainda não teve uma sentença, nem positiva nem contrária a nossa, deve sair nos próximos meses, alegando que há um desvio de finalidade aí, e que esse modelo de privatização deve ser paralisado. E, se quiser iniciar, que inicie com licitação e com autorização do Congresso Nacional. A gente sabe como é difícil uma privatização dessa monta passar no Congresso Nacional, então a Petrobras claramente tenta burlar a nossa legislação. Por outro lado, qual é a base jurídica que a Petrobras usa para vender metade dos seus ativos de refino, vender 9 refinarias? A Petrobras firmou com o CAD um acordo, no nosso entender, absolutamente legal,
dizendo que a Petrobras exercia um abuso de monopólio de refino de petróleo no Brasil, para ela ter um monopólio. A grande questão aí é que as refinarias do Brasil funcionam de maneira integrada. Não existe concorrência entre as refinarias brasileiras. Elas estão localizadas nos estados e funcionam para abastecer suas regiões de maneira integrada. Além do mais, o monopólio do refino de petróleo está previsto na Constituição Federal. A emenda 5 da Constituição com o governo Fernando Henrique abre a possibilidade de empresas privadas trabalharem no refino de petróleo. Isso existe. Só que o monopólio da Petrobras continua sendo constitucional. Então, não existe um abuso do monopólio da Petrobras no refino de petróleo hoje. Então, o próprio acordo da Petrobras com o CAI, que a justificativa da Petrobras para vender essa refinaria também é legal. Então, nós temos também uma ação em Brasília que questiona esse termo de compromisso de conduta, esse TCC, firmado entre CAI e Petrobras, para vender metade dos seus ativos de refino. Hoje, dia 30, nós fizemos uma réplica nessa ação, que nós apresentamos a ação, a Petrobras contestou, agora nós debatemos a contestação, então amanhã já vai para a conclusão para a sentença e pode sair também no próximo mês, provavelmente, ou no próximo mês. Essas foram as iniciativas que nós fizemos inicialmente contra esse processo de privatização. Por outro lado, aí tem uma coisa interessante que você falou no início da sua fala, para além da questão das ilegalidades na privatização jurídica, tem tanto em questão ao TCC do CAI, quanto à falta de licitação e autorização do Congresso, tem a questão da importância que a Petrobras exerce nos estados e municípios do Brasil. Né? Nós conseguimos, a partir de estudos do INEP, estudos da nossa assessoria técnica, do Paulo César Lima, que é engenheiro aposentado da Petrobras, nós conseguimos um parecer do professor da Universidade de São Paulo, Gilberto Belgovitch, mostrando que a Petrobras hoje é a maior empresa brasileira. Ela tem um papel enorme na economia dos estados e municípios. Tem um papel enorme na arrecadação tributária, no número de trabalhadores dos estados, que são trabalhadores com a remuneração acima da média nacional, que giram as economias locais, consomem nos locais, movem toda uma rede de produção e comércio local. Nós entramos com uma ação então, em Minas em relação à Regap, mostrando os impactos que a privatização da Regap tem para o estado de Minas Gerais e como a Petrobras faz isso, realiza a privatização sem levar isso em conta. Né? A Petrobras funciona como uma empresa privada, pensando apenas no interesse dos seus acionistas e pensa o caráter público que move uma sociedade de economia mista. Ela, por mais que ela tenha que gerar lucro para seus acionistas, ela tem que estar alinhada ao seu interesse público, aos interesses que dão sentido à sua existência. Então, a gente pede nessa ação, por exemplo, que a Petrobras faça uma audiência pública antes de privatizar as refinarias, com os trabalhadores, com a sociedade local, com o governo estadual, mostrando quais serão os impactos da sua saída de privatização dos estados por esse município. Provavelmente, você sair do estado e privatizar a refinaria, você não garante que a refinaria continuará produzindo, você terá trabalhadores menos remunerados, você terá um número menor de trabalhadores, a arrecadação de impostos pode ser menor. Todos esses impactos podem significar danos muito graves aos municípios de Minas e ao estado de Minas, não são considerados pela Petrobras no processo de privatização. Então, nós pedimos nesse processo que a Petrobras paralise a privatização da Regap, até que ela mostre quais são esses impactos e quais são as políticas públicas adotadas nesse processo. Né? Quais serão as políticas adotadas para dirimir esses danos, como uma empresa pública. Essas questões giram as nossas iniciativas iniciais. Mas, como o processo de privatização é muito rápido, e em junho agora anunciaram que iam privatizar a RLAM, já estava numa fase avançada da privatização. A partir daí, nós tivemos uma reunião com o senador Jean Paul, e aí o senador Jean Paul, pela frente parlamentar de defesa da Petrobras, conseguiu articular com o Congresso Nacional. Aí foi um grande passo em defesa
da refinaria da Petrobras, o Congresso Nacional se manifestou nessa ação do ministro Ricardo Lewandowski na STF. O Congresso Nacional, então, falou algo que nós, defendendo de perto, já vimos falando há mais de um ano, que a Petrobras não pode vender suas refinarias sem autorização do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional fala justamente isso. É tema extremamente complexo, que afeta de maneira muito séria a saúde financeira dos estados e municípios e precisa passar pelo controle parlamentar nesse processo, pelo debate popular, precisa passar por audiência pública, precisa ouvir a sociedade civil, precisa ouvir todos os setores, desde os trabalhadores até o empresariado, para mostrar quais são as perspectivas da Petrobras para Minas Gerais, por exemplo. Do jeito que eles fazem, parece uma equação financeira muito simples e resolvida no curto prazo, quando, na verdade, é uma questão muito complexa, é a maior empresa brasileira. E isso também faz com que a Petrobras, nessa política, cada vez mais possa se fatiar. Se ela tem uma autorização genérica para criar subsidiário, ela começa a transformar o seu capital em subsidiário, e quando vê, a Petrobras se limita a um prédio aqui no centro do Rio de Janeiro. A Petrobras deixa claro que sua política é ficar cada vez mais limitada às áreas do pré-sal, aqui em São Paulo e no Rio, e um pouco no Espírito Santo, e quer sair dos outros estados brasileiros sem pensar na política no longo prazo, não política de curto prazo. E aí, pensando em como a Petrobras tem trabalhado em uma lógica de curto prazo, sem pensar na sua verticalização, sem pensar em como é necessário ela não ficar tão dependente de taxas voláteis de câmbio, por exemplo, ela anunciou agora, em 2020, há um mês atrás, a privatização da PIBID, que tem uma usina aí em Minas Gerais. E a Petrobras comete a mesma ilegalidade na privatização da PIBID com a privatização das refinarias. No caso, a PIBID já era uma subsidiária. Mas as usinas da PIBID faziam parte da Petrobras. Elas eram arrendadas pela PIBID. A Petrobras fez uma movimentação financeira de passar as usinas para a PIBID, para que ela possa ser privatizada de novo, de uma maneira assim, sem autorização do Congresso Nacional e sem licitação. Então, sobre a PIBID, nós também temos uma iniciativa nesse sentido. A nossa assessoria técnica ainda está trabalhando com material para essa ação, por uma notícia recente da Petrobras. E aí nós temos que pensar também como a Petrobras quer se colocar no longo prazo, né? Como a Petrobras está se planejando. O mercado de petróleo mundial é cada vez mais verticalizado. As companhias trabalham desde a exploração até a distribuição, e não só de petróleo. Recentemente, nós tivemos no Globo um artigo do economista e comentarista do Globo, Mira Leitão, que é favorável, por exemplo, à privatização da refinaria, acho que vai fazer bem para o Brasil, vai gerar concorrência, apesar de um estudo da PUC-Rio, que é um departamento de economia liberal, que mostra que vai ter monopólio regional. Né? Em Minas, a nova refinaria vai ter um monopólio regional, que pode gerar um prejuízo na estabilidade econômica enorme para o Estado. Que ela fala que a privatização da PIBID é desmedida, porque nós estamos caminhando para um projeto de economia verde, de economia sustentável, e a Petrobras não funciona no pensamento no longo prazo. Né? Daqui, o petróleo é uma energia não renovável e esgotável. E mesmo que antes do petróleo esgotar, cada vez mais nós temos energias renováveis sendo utilizadas, e a perspectiva é que nos próximos 30, 50 anos seja maior ainda. E a Petrobras quer sair do mercado de biocombustíveis no Brasil. Então, é uma outra legalidade em relação à PIBID nesse processo de privatização. No STF, essa manifestação do Congresso Nacional foi feita no começo do mês agora, só que agora, no mês de julho, nós temos o recesso do STF. Quando nós temos o recesso do STF, todas as ações que têm pedido liminar urgente vão para o presidente, no caso é o ministro Dias Toffoli, até setembro. O ministro ouviu a Petrobras e a União se manifestar. Depois da manifestação da Petrobras e da União, o Senado Federal e o Congresso Nacional se manifestaram novamente, reforçando a necessidade de autorização legislativa, só que esse processo ainda não teve decisão. O recesso do STF termina na semana que vem,
que, a partir daí, terão novas tratativas de audiência com o ministro Ricardo Lewandowski para que ele possa proferir uma decisão nesse processo seja favorável à pauta do sindicato, mas não só do sindicato. Fica cada vez mais claro, com o avançar desse processo de privatização, que a privatização das refinarias da Petrobras vai muito além dos interesses dos trabalhadores da Petrobras. E essa movimentação do Congresso Nacional é muito importante para mostrar que existem outros setores da sociedade que também têm que se preocupar com isso. O empresariado tem que se preocupar com isso, o governo estadual tem que se preocupar, porque a Petrobras, aí todos os estados brasileiros, fora aqui de São Paulo, pode gerar crises econômicas gravíssimas no restante do Brasil de uma maneira muito irresponsável. Então, nossas ações caminham nesse sentido. Então, nós temos algumas iniciativas em primeira instância para tentar barrar esse processo de privatização da maneira com que ele é feito. E temos também agora, ajudando na articulação dessa ação no Supremo Tribunal Federal. Então, nos próximos dias, teremos novas decisões desse processo, e estaremos aqui disponíveis para conversar de novo com vocês. Acho que um breve histórico é esse, e depois estou aqui disponível para perguntas e dúvidas que surgirem hoje. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Eu queria, antes de passar para o senador, eu queria pedir também para as pessoas darem aí o tradicional like na live e compartilhar para a gente conseguir alcançar aí o maior número de pessoas, porque a privatização da Petrobras, como o doutor Ângelo falou muito bem, ela afeta não só os trabalhadores do sistema Petrobras, mas também toda a sociedade. Os petroleiros, eles vêm travando essa batalha já desde o golpe, né, de 2016, e nós tivemos aí um passo muito importante esse ano, em fevereiro, quando nós fizemos uma greve nacional muito forte, na medida em que a Petrobras estava desativando, né, a unidade, né, de fertilizantes no Paraná. Nós, infelizmente, não conseguimos reverter a desativação, mas conseguimos acumular força, né, tanto no Congresso Nacional, no Senado Federal, e aí eu queria, então, aproveitar esse gancho e pedir para o senador contar para a gente, montar para a gente aí um panorama político da luta contra as privatizações do sistema Petrobras no Congresso e no STF, e um histórico das ações da frente parlamentar que o senador é presidente. Senador, está contigo. Pronto, obrigado, Guilherme, obrigado, Ângelo, boa noite a todos, a todas, companheiros, companheiras, Sindipeto de Minas, e também a todos os demais que estão aqui nos assistindo hoje, interessados nesse setor de petróleo, que, como nós pontuamos desde o início, evidentemente não interessa apenas aos petroleiros. Os petroleiros são as pessoas que trabalham, fazem isso, fazem a máquina moer, né? Mas o resultado desse trabalho ele está capilarizado literalmente em toda a economia de qualquer país do mundo, né? O petróleo, embora a gente saiba que ele é um recurso finito do ponto de vista como recurso natural, que é não renovável, e também em função do surgimento, da viabilização de outras alternativas de geração de energia, e agora até na matriz de transporte, combustíveis alternativos, ele deverá ainda ocupar um espaço de inatingibilidade em termos de viabilidade da sua logística, do seu consumo, durante bons 30, 40, e eu queria dizer mesmo 50 anos na humanidade. Parece que é pouca coisa para a humanidade, de fato na história geológica, quem é geólogo aí, petroleiro geólogo, então, é um nada, mas para nós são mais aí 2 gerações, pelo menos, de profissionais e que vão estar ligados diretamente ao sangue da economia, como se diz, em todo o mundo. E, na verdade, uma coisa que às vezes um pouco assusta, né, quando você diz, poxa, mas só 50 anos a mais, e o que é que vai ser depois? Ora, uma das grandes coisas da economia em geral, de qualquer atividade, é que elas nunca terminam, elas vão se transformando, né? Elas vão mudando, se adaptando a novas realidades, mas tanto as empresas quanto
o contingente dos trabalhadores ele vai mudando junto, né? Uma das tendências que a gente tem visto hoje, claramente, é a mudança do próprio mercado de trabalho e da própria força de trabalho, que, em alguns casos, tem até se iludido com o discurso de que viraram empresários, empreendedores e tal. E, de fato, do ponto de vista de conquistas sociais, a pessoa hoje ser um microempreendedor individual é muito melhor do que ser, como era antes dos nossos governos, um trabalhador autônomo informal, né? Fora da circulação geral da economia, dos impostos, da proteção social, etc. No entanto, isso não quer dizer que essas pessoas estejam muito diferentes de nós, dos petroleiros, e de outros trabalhadores que eu chamo dos trabalhadores de série, né? de indústria, né? Ou até mesmo de serviço, mas dentro de um contingente maior e não tão individualizado. Nós todos estamos iguais, né? Continuamos aqui trabalhando e continua a haver o outro lado, o lado do financeiro, o lado do capital, né? Que também não é contrário, porém, se não for controlado, se não for devidamente trabalhado, ele naturalmente escapa da visão solidária, da visão coletiva, da visão social, porque ele vai atrás principalmente do lucro. São pessoas que, nas suas escolas, na sua formação, na sua família, são treinadas para buscar o tempo todo o maior lucro possível dentro de um ambiente qualquer de trabalho, de produção e de geração para um país. Então, a visão dessas pessoas, ela não traz no DNA uma visão de coletivo, né? Uma visão de país, por exemplo. Eles praticamente dizem muito isso, né? O capital não tem pátria, o capital não tem nacionalidade, né? O capital gira daqui para lá e tal. Então, são duas dimensões diferentes. E e eu queria até começar justamente com esse diapasão, porque é exatamente disso que se trata toda essa luta aqui. Nada mais é, mais uma vez, do que a dialética, o enfrentamento capital-trabalho, né? Dentro enfim, da boa política que se pode fazer dentro disso, mas dentro de uma luta persistente para se manter posições. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda essa questão que agora a gente vive de privatizar ou não refinarias, mas que a gente viveu no final de 2017, que era sobre ter paridade internacional de preços no mercado para, teoricamente, atender à atratividade de investidores para refinarias, né? Justamente para essa última fase. Mas a fase precedente, que era liberar os preços, dolarizar os preços, oscilar em tempo real no Brasil, coisa que jamais na história do Brasil se fez antes, nem nos governos neoliberais, nem nos governos populares, progressistas, nem nos governos ditatoriais, nem antes, na época de Getúlio, Juscelino, Jango, não houve nenhum momento em que o Brasil tivesse política de preço, paridade internacional, paridade de importação. E por que essas duas coisas são resultados de uma outra política? A política maior é mudar, e esse que é o grande perigo, mudar o objetivo de uma estatal. Já que eu não posso privatizar, porque isso é muito impopular, já foi tentado várias vezes, né, em várias décadas, volta e meia tem uma onda dessas, né? Vamos vender, o Estado é ineficiente, o Estado não sabe administrar indústrias, o Estado não é para estar nessa atividade, é para só estar na educação, na saúde, na segurança pública, mas mesmo assim eles tentam privatizar a segurança pública, dando uma arma para cada cidadão, tentam privatizar a educação pública, tentando voucherizar, né? Transformar tudo em voucher. Agora a moda é voucher, que nada mais é do que um vale, né? Dar um vale para a pessoa pagar uma creche, pagar uma escola privada, e tentam privatizar a saúde através de todas essas políticas pró-planos de saúde privados e sucateamento do orçamento do SUS, que heroicamente está aí fazendo um belíssimo papel durante essa pandemia terrível. Inclusive um papel muito mais bacana do que o próprio sistema norte-americano lá, que hoje tem inveja do sistema de saúde brasileiro,
pelo menos do ponto de vista da abrangência nacional. Então, vê-se aí como, em alguns setores, de fato, a iniciativa privada pode estar presente, porém ela não pode ser hegemônica, porque ela passa a trabalhar apenas em prol do capital e não mais em prol das pessoas. E é isso que está se tratando agora, ao tratar historicamente recente dessa questão da Petrobras. Porque qual era o objetivo da Petrobras quando ela foi criada e qual foi o objetivo que todos esses governos que eu enumerei, né, até agora, praticavam na Petrobras? Era abastecer o país em todo o seu território de forma viável e acessível do petróleo e dos seus derivados. Evidentemente que o petróleo cru, ninguém faz nada com ele, porém ele tem um mercado internacional e ele tem um uso como matéria-prima, como insumo principal da transformação realizada pelas refinarias, que essa sim, da onde derivam as correntes de cada produto desses que a gente usa no nosso dia a dia, desde o gás de cozinha até o querosene de aviação, desde a classe mais baixa, economicamente e socialmente, até as classes mais altas. Em tudo isso, e aí passa diesel, gasolina, óleo básico para lubrificante, plástico, derivado, nafta petroquímica para levar para petroquímica, para um monte de outros produtos. Tudo isso vocês, obviamente, conhecem até melhor do que eu. Mas qual era o objetivo, então, da Petrobras? Prover o país da base disso aí, porque o país não era um produtor exportador de petróleo. Tem toda essa discussão da história, se tinha petróleo ou não, quem foi o campeão, quem foi o melhor, enfim, mas em 2006 finalmente chega-se a uma autossuficiência volumétrica que depois fica ali variando para cima e para baixo da curva, né, ao longo desses tempos, porque o consumo do petróleo na época estava bombando, a economia bombando, 2010, 2012, né, até por ali. Mas a gente pode dizer que, tecnicamente, hoje está na autossuficiência em petróleo cru. Esta autossuficiência foi perseguida por todos esses governos. A Petrobras foi criada para tentar correr atrás dessa autossuficiência. E por que a gente corria atrás da autossuficiência? Justamente para se ver livre das oscilações de preços internacionais. Justamente para se ver livre do encargo de pagar alguma coisa fundamental para a nossa economia em dólar. E diante de variações que nenhum país do mundo controla. Nem mesmo os grandes exportadores de petróleo na época. Houve 2 lampejos disso na OPEP, 73 e 79, mas depois não houve mais ninguém que controlasse. Alguns influenciam mais ou menos, a Arábia Saudita, a Rússia, depois a China através da demanda, os próprios Estados Unidos com a presença militar, toda essa geopolítica vocês também conhecem, mas o fato é que o petróleo internacional, uma coisa eu tenho certeza, não é o Brasil que controla qualquer aspecto desse preço. Ele pode controlar preço de café, ele pode influenciar preço de carne, de ferro, mas de petróleo não influencia nada, inclusive hoje, mesmo sendo um grande produtor. Então, a autossuficiência era um objetivo para se livrar disso. Por isso que a gente fala em soberania quando a gente fala de petróleo. Porque a gente estava em busca de soberania, dada a essencialidade daquela matéria e do interesse público que ela desperta na sociedade de qualquer país. Quem tem petróleo tem meio caminho andado para ter uma economia independente dos outros países. E quem tem petróleo e é um país grande, que produz uma agricultura fantástica, que tem exportação de minério, que tem indústria, que não depende apenas da exportação de petróleo, portanto, não é uma Venezuela, não é uma Angola, não é uma Nigéria. Este país, então, tem mais competência e mais potência ainda para ser uma grande nação. Por isso que o petróleo do pré-sal passou a ser chamado passaporte do futuro, passaporte para o futuro, porque ele não só dava essa segurança e dá, claro, essa segurança ao Brasil, como ele também representava investimentos em ciência e tecnologia, o investimento que vinha para o governo na forma de participações governamentais nessa exploração e produção do pré-sal para a educação, para a saúde, ou seja, ele equiparia o Estado brasileiro, finalmente, da qualidade do orçamento que ele tem que ter para atender às demandas da nossa população. Então, isso é para mostrar como o petróleo é importante não só para os petroleiros. Essa questão é importante também, porque quando a gente está fazendo toda essa movimentação aqui,
a gente não pode mais ficar falando só conosco. A gente não pode mais falar só com os nossos, pregar para os convertidos. A gente tem que falar com o presidente da Federação das Indústrias de Minas, sim. A gente tem que falar com os grandes agricultores, com os caras que os microempresários, com os donos da birosca, com o dono do restaurante. Ele tem que se conscientizar de que nós lutamos para chegar à autossuficiência para ter um país estável, independente, praticamente independente, das intempéries internacionais, dos furacões lá no Golfo do México, das guerras entre Iraque, Irã, Kuwait, sabe-se lá mais quem, né? Das especulações internacionais. Então, quando você tem isso, você tem uma segurança. Ah, Jean Paul, mas você vai colocar o Brasil como uma Venezuela, com um preço de petróleo interno totalmente disparatado do resto do mundo? Vamos ter diesel a R$1 e tal? Não, nós não podemos chegar a tanto, evidentemente. Mas nós tínhamos uma política de preços até recentemente, na época da presidente Graça Foster, essa política foi bem exposta, e até dentro do nosso próprio governo havia divergências sobre isso, mas que era aquela política de ajuste em patamares. Então, quando você tem alguma coisa no mundo que faz o cenário de preços ficar em alta por algum tempo, você então ajusta aquele patamar e fica praticando aquele preço. Quando ele baixa por algum tempo também, que dá uma certa estabilidade, você vem para esse outro patamar. E você ganha, a sociedade brasileira ganha aquela diferença como um todo. E quando existem picos no meio desses patamares, o país consegue estabilizar para o caminhoneiro, para o agricultor, para todo mundo que depende de frete, que é praticamente todo mundo na economia brasileira, em qualquer economia. Você tem uma certa estabilidade, isso dá uma tranquilidade, isso dá uma vantagem competitiva, para não falar dos exportadores mais ainda, né? Porque você está competindo com países que não têm petróleo. Você está competindo com o Japão, por exemplo, em qualquer coisa que você competir com o Japão pode até ser melhor do que a gente em um monte de coisa, mas ele não tem uma gota de petróleo. Então a economia lá é cara por isso, principalmente por isso. Enfim, esse é um grande debate. Se você muda o objetivo da Petrobras, que o que parece agora que a gente ficou quase que hipnotizado, e a sociedade está hipnotizada por esse mantra, é de que o objetivo da Petrobras agora é lucro para seus acionistas. Ora, uma empresa estatal cujo objetivo deixa de ser atender o país, distribuir combustível para todo o país, do Acre ao Amazonas, do Amazonas ao Roraima, ao Rio Grande do Norte, ao Rio Grande do Sul, todo o país abastecido, como nunca faltou petróleo, nunca faltou derivado para o país, para a economia se mover, mesmo nos piores períodos. Se você muda esse objetivo de atendimento nacional para lucro de acionistas, você já privatizou a empresa mentalmente. Concorda? Mentalmente, quem aceitou isso já privatizou a Petrobras. O trabalho é sutil. Como eu disse, tentaram várias vezes privatizar a Petrobras por lei, por guerra na imprensa, de várias formas. Agora a forma foi muito sutil, porque há muitos anos, inclusive nos nossos próprios governos, já se ouvia essa cantilena. Petrobras, o mercado brasileiro tem que ser livre. E o lucro da Petrobras, a Petrobras não pode ter ingerência do Estado, porque ela tem que dar lucro para os seus acionistas, ela tem que dar retorno para quem financia, né? Pois bem, quando você faz isso, você já mentalmente aceitou que a Petrobras é uma empresa como outra qualquer. E ela não é uma empresa como outra qualquer. Aí vem a pergunta do cara de mercados. Mas, Jean Paul, como é que você espera que alguém queira ter uma ação da Petrobras se ela não dá lucro? Quem disse que eu não vou dar lucro? Eu não disse que não é dar lucro. Eu disse que você não pode colocar isso como prioridade número 0 na empresa. A grande virtude de uma boa gestão da Petrobras como estatal é ela continuar atendendo todas as necessidades que o país tem, inclusive nas regiões inviáveis, e compensando com regiões lucrativas, e, ao mesmo tempo, tirar um lucro para os acionistas privados, minoritários, e para o próprio Estado brasileiro.
Mas como é que faz isso se a empresa vai sofrer ingerência dos governos? Ora, ela sofre ingerência dos governos porque ela foi feita para isso. Não vamos ter vergonha de dizer isso mais, não. Ela foi feita estatal para ter ingerência, sim. Agora, a ingerência tem que ser uma ingerência inteligente o suficiente para que o acionista menor ou o financiador diga o seguinte: olha, tudo bem, não é uma startup de garagem que eu vou mandar, vou ganhar milhões porque vou comprar uma ação 1 centavo e o cara, um gênio, vai inventar um aplicativo e tal, essas coisas que acontecem aí no Mercado Livre, e eu vou ficar milionário da noite para o dia. Não é isso. Também não é uma Shell, não é uma ação da Shell, que distribui o seu risco pelo mundo todo. É uma empresa do Brasil, que atua no Brasil, para o consumidor do Brasil, explorando, produzindo, transportando, refinando e distribuindo o seu produto no Brasil. Como é que eu me interesso por essa empresa? Aí eu te respondo. É uma empresa sócia do Estado brasileiro. É uma empresa que tem uma série de privilégios. Nossa, privilégios, coisa feia. Não! É uma empresa estatal, ela tem privilégios. E privilégios no bom sentido. Ela tem prioridade para as licenças ambientais, ela recebe, sim, incentivos fiscais dos estados para se instalar, como de fato recebeu, vários historicamente, e estão em vigor, e vão ser aproveitados agora, será? Pelos compradores dessas refinarias? Será que a intenção dos estados era dar privilégio e incentivo fiscal para um investidor privado jogar o dividendo da refinaria para o exterior? Certamente não era. Nós vamos ter que pensar nisso. Mas ela tem privilégio, sim. Ela é privilegiada porque ela tem a hegemonia da logística, ela tem o controle e ela pode, inclusive, exercer o livre acesso para players menores, né, para agentes menores que estejam ali, complementem o seu trabalho. Mesmo dentro do pensamento de que você tenha, de fato, entrada de algum recurso ou de investidores privados no Brasil, no setor de petróleo, é essencial que a Petrobras continue seu papel hegemônico, porque é através dela que o Estado ainda controla no terreno mesmo o setor. Tem a seara regulatória, tem a ANP? Tem também, mas ela é normativa, ela é regulatória. No terreno mesmo, para mudar, para alcançar regiões, para compensar a falta de produto daqui para ali. Olha, manda daí da Bahia o produto para cá, que está faltando, tal, volta aqui e tal. Como é que você vai fazer isso com esse povo todo, cada um com uma refinaria privada e cada um querendo bombar o máximo para jogar lucro para o seu acionista? Então, o que eu estou dizendo é, a Petrobras tem que ter como objetivo principal abastecer o país e, se der certo, se tudo correr bem, não tiver nada muito terrível, gerar lucro, e esse acionista que está lá quer esse lucro, porque ele é um acionista conservador. Ele compra a ação da Petrobras porque ele quer ser sócio do governo brasileiro e porque ele quer ser sócio da maior parte da logística do Brasil e do mercado cativo que a Petrobras já tem. Então, não há nenhum erro nisso aí. Ingerência da Petrobras, desde que seja forma inteligente e que tenha justificativa social e econômica para todos os setores do Brasil, ela é admitida. Por isso, o reajuste de patamares era correto. Muito bem, tem outra questão que diz respeito... Bom, então como é que eu acabo com isso? Eu quero só lucro para os acionistas. Qual é a racionalidade desses caras? Então, vamos começar a privatizar. Mas vamos começar primeiro vendendo a ideia de que a empresa tem que ser desverticalizada, tem que ser quebrada em pedaços, e essas dimensões têm que funcionar independentes, e tem áreas que eu posso jogar fora porque não são mais lucrativas. Então, a Petrobras se livra dos biocombustíveis e, com isso, ela quebra uma ponte de transição energética daquilo que eu falei lá no começo dos 50 anos de petróleo. Para onde a gente vai? Vai para biocombustíveis, vai para energia renovável, vai para a transição energética em geral. Petrobras quebrou todas as pontes com a transição energética. Com essa estupidez de dizer eu sou só empresa de petróleo e você sempre empresa de petróleo. Então, daqui a 50 anos, fecha. Se você não fizer a transição energética, não começar a colocar o biodiesel na figura, começar biocombustíveis em geral, começar a pensar em eólica offshore, porque você é a maior companhia de offshore do mundo, antes que todos os outros comecem a fazer, como a Petrobras vinha fazendo, mas parou. Então, você já cortou a transição energética do seu futuro. Depois você sai de fertilizantes e petroquímicas, que são
justamente os pontos finais que não são o setor de transporte, que não é lubrificante, nem combustível, nem de avião. Você corta as relações do mercado com dois mercados importantíssimos no Brasil, como país industrial que é, e agrário que é. Fertilizantes e petroquímica. Você sai disso aí. Depois você vai... agora você vai sair na exploração e produção do Nordeste. Os campos são pequenos, são em terra, é brincadeira de Playmobil, não quero mais. Então, eu saio do ambiente operacional terra e perco toda a inteligência. Daqui a 2, 3, 10 anos, eu não tenho mais nenhuma visão de participar de qualquer coisa em terra, porque eu perdi a conexão com esse ambiente. Água rasa e zona de transição, praia, lugar com tartaruga, etc., tal, zona de transição, também estou fora. A Amazônia, estou fora. Poxa, mas a Petrobras é a melhor empresa de operação de selva do mundo. Ninguém destaca muito isso, porque falam muito do offshore, né? Mas a operação premium de toda a região tropical, aliás, equatorial do mundo, das chamadas florestas de chuva, né? Rainforests, né? De todo o mundo, desde a Amazônia, o miolo da África, a Papua Nova Guiné, a Oceania, a Indonésia, lá, todas essas operações de selva, a operação mais excelente é a da Petrobras em Urucu. Vai ser vendida? Quem vai pegar isso? E a Petrobras fica sem conhecimento tecnológico e sem experiência mais nenhuma em operações em selva. Isso é bom para ela? Isso é bom para a Amazonas? É bom para a Amazônia em geral? Não é. Vai abandonar, ninguém fala muito nisso também, o Six, PetroSix lá no Paraná, que nada mais é do que produção de óleo de xisto, que é o que transformou os Estados Unidos agora em maior produtor de petróleo do mundo de novo. O óleo de xisto. E o processo do óleo de xisto da Petrobras é próprio, a patente é dela. Vai vender. Quem vai comprar? O que vai fazer com isso? Vai vender todas as operações da Amazônia, inclusive refinaria, todas as operações do Nordeste, inclusive refinarias, todas as operações do Sul, inclusive refinarias. E vai vender Betim. Nem Petro-Sudeste ela vai ser. Ela vai ser uma Petro Rio-São Paulo. O Espírito Santo vem de carona. E vai ficar produzindo no pré-sal, refinando nas refinarias do Rio de São Paulo e vendendo para o agro o combustível e para os mercados mais ricos do país. Este é o plano que alguém fez para a Petrobras, ao invés de abastecer o país, dar lucro para os seus acionistas. Abandono a função pública, a função de empresa estatal, e o que eu fiz agora foi uma privatização por dentro. Privatizei a Petrobras. O que interessa para o Estado brasileiro agora ter uma empresa que só atua no Sudeste e mesmo assim fora de Minas? Se o resto eu já vendi, se o resto eu já larguei. O próximo passo, que já não vai mais valer mais nada, é a pá de cal, é dizer, bom, agora que sobrou essa empresa bonitinha aqui, uma independente do Sudeste brasileiro, eu vendo também, qual é a diferença que faz? Né? Então, está sendo feita esse processo, é uma privatização da Petrobras como um todo. Desverticalização, redução operacional geográfica, e isso tem, como já falamos aqui no início, para encerrar minha primeira fala aqui, isso tem um custo enorme para a sociedade. Porque nós éramos um país, como eu disse, que estava correndo atrás disso aí todas essas décadas, de ser autossuficiente em petróleo, para poder destravar, sair, se libertar. Nossa, finalmente. E na corrida do petróleo do mundo, nós fomos os últimos a chegar. Quando a gente chegou, cansado daquela maratona toda, ficou correndo a corrida até o fim, os outros já tinham chegado. A gente, finalmente, quando chega, resolve pegar e voltar correndo para a faixa de largada. O que é isso? Liberar os preços internamente em dólar e a tempo real, que foi o que fez o senhor Pedro Parente em 2017, com o tal do PPI, paridade de importação. E aí qual era a lógica? Eu quero que mais combustível importado entre. O que fez o governo antes disso? Quem que fez o governo Lula quando chegou à autossuficiência? O Lula chegou e disse assim, perguntaram para ele,
o que é que a gente vai fazer agora? Você chegou, na Terra Encantada, chegou na autossuficiência. E agora, Lula? Lula disse, bom, agora é o seguinte, nós vamos ter, se você chegou na autossuficiência, daqui a pouco você está com superávit de petróleo. Eu vou tentar refinar o máximo de petróleo possível para agregar valor aqui no Brasil e vamos começar a comprar refinarias, uma ou duas aí fora, para eu poder levar o meu cru para lá, que é muito mais inteligente do que ficar levando um monte de correntes diferentes para mercados diferentes. Eu levo só uma corrente de cru para algum lugar de grande consumo, vide Texas, vide Japão, e na refinaria minha de lá, eu refino e vendo para os gringos lá o meu produto. A Venezuela, com todas as críticas que se faz de ser um país exportador e dependente de petróleo, enfim, é o destino de cada nação, mas ela fez isso. A PDVSA fez isso no passado e hoje, poucos sabem, a maior detentora de redes de postos e de refinarias nos Estados Unidos chama-se Citgo. Citgo nada mais do que PDVSA. Porque ela percebeu que era muito mais inteligente levar o óleo para lá, refinar lá e vender o produto final com valor agregado e trazer aquilo para o Estado venezuelano, empresa estatal até hoje. Tem a crise agora, tem todo esse processo de bloqueios e tudo isso, mas a estratégia é correta. E aqui a mesma coisa. Todo o nosso plano tinha todo um começo, meio e fim. Eu exporto o meu cru para eu mesmo lá refinar e eu mesmo vendo lá para o mercado final. E o mercado interno, que é a maior parte, está aqui totalmente atendido, garantido. Então, perfeito esse plano. Agora, e esse outro plano? Esse outro plano quer chegar aonde? Ele quer dizer o quê? O cara vira para o passante na rua, para o comerciante e diz, não, nós estamos fazendo isso porque o PT quebrou a Petrobras. Olha a conversa. Pedou lá que é para a Petrobras, lá com aqueles esquemas lá de Lava Jato, e agora a Petrobras está sem dinheiro. E aí precisa vender tudo para... Olha a conversa, como a conversa não cola, né? Vender tudo. E outra coisa, vai ser bom para você, porque em vez de um monopólio, né, que monopólio é um negócio horroroso e tal, e tudo, você já foi preparado ali para ter implicância com essa palavra. E além, em vez de um monopólio, que é um cara que só ele que vende, faz o preço que ele quiser, agora você vai ter vários caras querendo vender gasolina para você, diesel e tal, como se isso não tivesse aí. Como se você já não tivesse aí, senão o CAD já tinha. Senão o CAD não tinha deixado, ou tinha deixado a Ipiranga ou a Raízen comprar a Ali. Então tem aí, o mercado de combustível está aberto. O mercado de refino, que não é mercado, né, mas o setor de refino, também está aberto, desde 97 está aberto. Aí quem quiser pode construir uma refinaria. Cadê que alguém constrói a refinaria? O pessoal quer comprar a refinaria que está pronta. Então, essa conversa de não, vai atrair investimento, os caras vão vir para cá para refinar, né? Por isso que a gente tem que fazer preço internacional. Balela, porque o preço internacional está aí há 3 anos, a abertura da lei está desde 97, faça a conta, e não surgiu nenhuma refinaria grande porte. Nem a própria Petrobras fez uma e botou os outros 2 projetos, e o resto foi ampliação das refinarias que existem, que é como uma empresa de petróleo faz. Por fim, o outro prejuízo, a complementaridade desse sistema. As refinarias nossas, como foram obedecendo a um modelo que era abastecer o país de forma mais eficiente, e não necessariamente para dar lucro para alguém, elas foram sendo feitas com configurações complementares. Betim, se não me engano, é uma das mais variadas. Ela tem uma configuração de muitos produtos finais, mas algumas têm 2 ou 3 produtos. Né? E as percentuais aí da calibragem do refino, se é que eu posso usar esse termo leigo, elas são de forma justamente a atender regiões e elas trocam o produto, enfim, tudo é bem entendido dentro de um sistema fechado e hegemônico. Isso funciona, tem funcionado até hoje. Se você quer ter um preço um pouco mais variado, usa lá o sistema dos patamares e vê aí se a distribuição vai competir e tal, tudo bem. Mas você não precisa pegar e vender cada refinaria dessa separada, porque o dono que vai comprar vai querer tirar o lucro máximo. O cara que comprar a refinaria lá de Suape, lá, como é a Reneste,
Ele vai produzir 80% de diesel. O que ele vai fazer com esse diesel? Quem garante que ele vai vender para o brasileiro? Quem garante que aqui na refinaria de Guamaré, a nossa refinaria Clara Camarão, mesmo pequena, mas que é praticamente toda de QAV, quem garante que eu vou continuar abastecendo os aeroportos da região Nordeste competitivamente e a tempo? Eu posso fazer o que eu quiser, ninguém me falou nada. O CAD não me disse nada, a ANP não me disse nada, essa é a questão jurídica aqui. Então, nós estamos nessa luta para, primeiro, mostrar para a sociedade que isso não é uma coisa entre PT, entre Bolsonaro, isso é uma coisa ruim para o país. Isso é uma inversão das prioridades de todos os governos anteriores. Isso que é importante que seja dito. Isso não é uma bandeira do PT. Isso foi uma bandeira de todos os governos anteriores, ser independente da oscilação internacional do petróleo para ter um preço interno que favoreça a nossa indústria, a nossa atividade econômica, os nossos cidadãos e a nossa qualidade de vida. Esse foi o objetivo de todos eles. E aí, de repente, a gente inverte isso. A gente chega na corrida e depois inverte tudo. Diz, não, agora vamos ser um Japão petrolífero. Vamos fazer de conta que a gente não tem uma gota de petróleo. Nosso preço vai ser como se todo o nosso petróleo fosse importado e como se todos os combustíveis que a gente tivesse também fossem importados. A gente não tivesse nem uma gota de petróleo e nem uma refinaria. É nesse ponto que a gente chegou e é nesse ponto que a gente começa, então, a trabalhar, claro, a partir agora desses governos pós-golpe, né, em ações legislativas. Então, nós temos desde leis, projetos de lei que obrigam todo esse processo a passar pelo Congresso, como o Ângelo explicou aí, e até as medidas administrativas, no CAD, no TCU, a Justiça Trabalhista, aí sim, judicial, então judicial, Justiça Federal, Justiça Trabalhista. Então, para não voltar para o assunto jurídico, mas dizer que a gente tem que acionar várias frentes, porque o ataque é múltiplo e as formas de escapar são muitas também. O principal caso agora foi essa história do CAD. Os importadores de combustível reclamaram que a Petrobras baixou o preço num lugarzinho lá, num determinado momento de 2017, e matou um navio que estava chegando com combustível e não conseguiu vender porque ela fez um dumping lá. Aí os caras entraram no CAD. O que a gestão da Petrobras fez? Foi lá e disse assim, ótimo, era o que eu queria. Toma aqui 8 refinarias e para você parar de dizer que eu sou hegemônico ou monopolista. Era tudo que eles queriam. Parecia até que foi combinado. Aí, como eu conversei com a Sabicom muitas vezes, eles demonstraram que não foi combinado, não. Eles foram atrás de um negócio e os caras pegaram aquele caso e transformaram numa alavanca onde o próprio CAD assinou um TCC que a Petrobras propôs, dizendo, não, tudo bem, não precisa investigar nada de mercado, eu vou entregar Betim, eu vou entregar a Repar, eu vou entregar a refinaria de Canoas, eu vou entregar Salvador e eu vou entregar Reneste, enfim, eu vou entregar tudo que não é São Paulo e Rio. E aí você me deixa em paz com essa história de dominação econômica. Tudo errado. Primeiro que a dominação econômica é natural no mercado hegemonizado, mas essa dominação econômica tinha uma razão. Ela era feita para justamente compensar e prover o país, como eu disse desde o início, de combustíveis em condições que todo mundo possa comprar. E diante da autossuficiência, isso ficou ainda mais importante. Então, você já quebra esse processo. Né? Enfim, o CAD, então, acabou virando veículo para apressar as privatizações, porque eles botaram 2 anos de prazo. Ou seja, até o final do ano que vem, teria que ter vendido essas 8 refinarias para cumprir essa determinação do CAD, que nunca houve, porque o CAD jamais investigou os mercados. Aliás, falar em mercado de refino, só para encerrar, é um grande erro e a gente tem que combater isso. Estou fazendo uma grande cruzada para evitar que usem essa expressão, porque ela é contrária à Petrobras e contrária à nossa causa. Não existe mercado de refino, existe mercado de diesel, existe mercado de gasolina, existe mercado de gás de cozinha, que é outro completamente diferente, existe mercado de asfalto, existe mercado de óleo básico para lubrificante, existe mercado de QAV, cada um um mercado completamente diferente. Como é que você pode dizer que a Petrobras domina se está aberta a importação? Pelo amor de Deus. Então, quando você analisa como mercado, o diesel tem um mercado em algum lugar, ali chega diesel da Petrobras e chega diesel de outros, porque a importação está aberta.
Então, o mercado está aberto. Não tem esse negócio de dominação de mercado. Porque o mercado não é de refino. O mercado é de produtos. Enfim, é muito importante, pessoal, para a gente conscientizar todo mundo, chamar gente para essa argumentação, para não parecer uma luta da gente advogando em causa própria. Não, eu estou querendo salvar meu emprego, é isso também, não estou tirando esse mérito, mas é importante que no dia a dia da gente a gente convença as pessoas de que a nossa luta é por todos, é pela sociedade brasileira. É para a gente justamente ter tranquilidade, soberania. A essencialidade do petróleo requer isso. E, além disso, para fechar o bônus da Petrobras, ela ainda participa de laboratórios em todas as universidades do país, ela participa de patrocínio cultural, ajuda pescadores, ajuda comunidades vulneráveis, tem uma série de trabalhos sociais que é o Estado brasileiro presente, não tem nada demais nisso também. A atual gestão vê isso como um desperdício de dinheiro. Empresa privada não pode fazer esse negócio. Vê lá assim, de empresa privada vai ficar preservando tartaruga por aí. Então, nem aí, faz a compensação ambiental lá quando o órgão ambiental exige e pronto. Agora a gente vai fazer mais do que o exigido? Não, jamais. A Petrobras faz. Então, a sociedade vai perder essa empresa, vai jogar essa empresa fora, com essa hipnose de dizer que o mercado livre vai ajudá-lo a ter um combustível mais barato. Tudo mentira. Então é isso, pessoal. Eu não corri muito aqui os processos, número de processos, número de lei. Nós estamos nessa luta e a gente precisa que vocês nos apoiem. Nós estamos fazendo agora e vamos lançar, e aí em Minas é fundamental que vocês façam, a campanha Petrobras Fica, #Petrobras Fica, que é um apelo e, ao mesmo tempo, uma luta. É mobilizar a sociedade de Minas e de toda a área de influência de Betim para dizer por que Petrobras você vai nos abandonar? Por que você vai embora? Você tem incentivo aqui, tem história aqui, tem parceria com a gente aqui. Por que você está saindo? Eu não quero que você saia e nós estamos provando à sociedade e a sociedade tem que dizer eu quero que você fique. Então é muito importante que a gente capitaneie. Os petroleiros devem capitanear isso aí, mas devem abrir essa coisa pela sociedade, porque senão a gente não vai ganhar essa luta. Se o cara comerciante da esquina, se o industrial de Minas, se o cara que paga frete, se o cara que faz frete não enxergar essa realidade aqui, não adianta que nós vamos ser minoria, eles vão passar com um rolo em cima da gente. É isso. Obrigado. Muito obrigado, senador. Eu queria aproveitar esse debate e acrescentar alguns pontos que são importantes. O senador fala que a política da Petrobras está muito direcionada em lucro, né? Assim, o máximo lucro para o acionista. E me vem à cabeça assim que essa gestão nefasta ela está também entremeada em muita mentira, né? Em muita fake news. Agora, recentemente, a gestão da Petrobras estava comemorando a produção no campo de Búzios. E para as pessoas entenderem bem, essa produção só chegou onde chegou porque ela começou a ser pesquisada e explorada há 10 anos atrás. Ou seja, os resultados desse processo de destruição da Petrobras, ele vai ser visualizado, não é agora a curto prazo, mas daqui 5, 10 anos é que a gente vai sentir os efeitos trágicos e traumáticos desse processo de privatização. E esses investidores que estão achando que estão ganhando muito dinheiro com esse lucro que foi anunciado ano passado, que foi anunciado como lucro recorde, se esquecem que o lucro é recorde, mas ele foi em reais, ele não foi em dólar. Quando a gente faz a análise, né, desse valor dolarizado, a gente vê que ele foi insuflado pelo câmbio. E um outro ponto importante também é que parte importante desse lucro vem já da venda de ativos. E venda de ativos como a TAG, que é uma... Só a venda da BR, até eu faço lucro vendendo a BR. Isso, então. Eu gosto de sinalizar a venda da TAG, que é uma empresa de transporte, né, no Nordeste, e que a Petrobras vendeu com um contrato já com garantia de pagamento para a utilização do próprio duto, né? Ou seja,
É como se eu tivesse né, assim, é como se eu tivesse um apartamento, eu quisesse te vender, e aí fosse fazer a venda desse apartamento, e aí você fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, eu faço o seguinte, eu vou te vender ele em prestações por 3 anos, e essa prestação é o valor do aluguel que eu vou te cobrar. Então, ou seja, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E uma outra coisa importante também é que essa venda que vem sendo dita e de maneira muito, né, noticiada como algo positivo, né, a paridade internacional, na realidade é a paridade de importação. Ou seja, a gente vende hoje o preço que custa para a gente importar o que a gente produz aqui nacionalmente, com custos mais baixos. A gente poderia vender de maneira integrada e com preços mais baixos, atendendo as demandas da população, mas na realidade a gente não faz isso, a gente compra como se a gente estivesse comprando de fora algo que a gente produz aqui. A gente já está chegando já a gente já tem já mais de 1 hora de live. Temos algumas perguntas, eu queria direcionar algumas para o Ângelo e outras para o senador, mas também, já com o avançar já da hora, eu queria já aproveitar, então, para que vocês respondessem as perguntas e já fizessem as considerações finais de vocês. Podemos combinar assim? Ângelo, chegou para a gente aqui a pergunta do Gerson Mesquita e uma pergunta também do René, agora deixa eu pegar o nome dele aqui. René Souza. A pergunta é parecida, fala o seguinte: hoje o TCU se manifestou favorável à venda das refinarias. Nesse sentido, o STF já sinaliza uma posição sobre o tema, e que influência que esse parecer do TCU pode levar, né, a uma decisão no STF. E eu queria também já antecipar as perguntas para o senador, que aí eu já passo direto para o Ângelo, do senador, que o Felipe Pinheiro pergunta qual é o sentimento dentro do Congresso sobre as privatizações dessa forma sutil, né, silenciosa, e uma pergunta do Dagoberto, que é: a Frente Parlamentar de Defesa da Petrobras no Legislativo tem alguma novidade nas suas atividades? Tem alguma ação que está sendo planejada aí que já pode ser divulgada? Ângelo, você está com a palavra. Obrigado. Então, de fato, hoje nós tivemos essa movimentação do TCU, mas eu vou fazer uma breve lembrança do que aconteceu nessa DI para dizer o que significa essa manifestação do TCU. A questão que está no STF hoje, nós temos aqui em primeira instância, como eu disse, uma ação popular contra o TCC firmado entre Petrobras e CAD, dizendo que o monopólio é constitucional. Temos ações tratando do impacto econômico da venda das refinarias nos estados e municípios. Então, essas questões estão tratadas em primeira instância. Tá? E no STF está tratada a questão se a privatização das refinarias tem que ser feita com licitação e autorização legislativa. Então, mais do que se você deve privatizar ou não as refinarias, o STF, a gente está dizendo que a maneira como está sendo feita é ilegal. A sistemática de privatização das refinarias da Petrobras vem de um acordo feito, tem um parecer favorável do TCU de 2016 ainda, né, dizendo que favoravelmente a privatização. Qual a questão aí? Como o senador disse, é importante cada vez mais setores do poder, do mundo jurídico, da política, do empresariado, percebem que a privatização das refinarias da Petrobras, da maneira que tem sido feita, é prejudicial aos interesses nacionais. Então, o procurador do TCU entrou com uma representação contra a Petrobras, dizendo que existia desvio de finalidade na criação de subsidiárias para privatizar. O TCU deu um acórdão que foi disponibilizado hoje, que mostra que a política de desinvestimento já está de acordo com o acórdão do TCU de 2016, com a política do TCU para a Petrobras de desinvestimento, então não há ilegalidade. Mas, de fato, são assuntos diferentes. Então, ao meu ver, o acordo do TCU é equivocado. Porque a questão não é que tanto o TCU
é legal ou não a questão da privatização, mas é que está sendo feita de uma maneira legal. E, então, ao meu ver, o acordo do TCU vai contra como o Congresso Nacional tem analisado a questão. Quer dizer, o Congresso Nacional se manifestou dizendo que a manifestação do Congresso Nacional não foi uma manifestação, digamos assim, totalmente do nosso lado aqui, porque não foi uma manifestação para barrar toda a privatização. Foi uma manifestação dizendo, se você quer fazer, faça então respeitando a lei. Passe pelo escrutínio do Congresso Nacional e faça a licitação. Inclusive, em 2018, quando nós tivemos o julgamento do plenário do STF, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux falaram: nós estamos determinando que a matriz pode ser privatizada com licitação, transação legislativa, e a subsidiária não. Nós temos que ficar atentos, senão vamos começar a transformar capital da matriz em subsidiárias e num verdadeiro fatiamento das matrizes. Quando vê, não sobrou mais nada. Então, esse debate do desvio de finalidade já é um debate que está presente no STF, como a gente vê no Ministério Público do TCU já começa a se mobilizar, e o próprio Congresso Nacional também. Então, no nosso entender, o posicionamento do STU está equivocado nesse sentido, porque não trata do desvio de finalidade. A questão aqui não é se é bom ou ruim a política de privatização. E o TCU entrou nessa questão no seu acordo. Ainda não há uma manifestação do STF sobre isso, porque, como eu disse, o Congresso se manifestou ontem de novo com uma petição reforçando os seus pedidos, e agora eles estão conclusos, né? Estão conclusos com o presidente para tomar uma decisão. Só que o recesso do STF, se o presidente Dias Toffoli, que tudo indica, isso vai acontecer, porque amanhã é o último dia, ele ainda não decidiu, se o relator for tomar uma decisão, isso só vai acontecer a partir do mês de agosto, né? A partir do dia 2 de agosto. Então, ainda não há uma sinalização do STF nesse sentido, mas os próprios ministros do STF já sinalizaram que criação de subsidiária para privatizar é um desvio de finalidade. Mas é claro que, e eu passei o dia hoje em volta desse acordo do TCU, também buscaremos meios, tanto juntamente com a Frente Parlamentar de Defesa da Petrobras, junto com o senador Jean Paul, e meios também jurídicos aqui, representando o Sindipetro de Minas, de questionar nas vias legais esse acórdão do TCU. E queria aproveitar também, já nessa pandemia, a segunda live que eu participo com o Sindipetro de Minas, dizer que é sempre um grande prazer. Queria pedir desculpas, que eu acho que eu tive um problema de áudio no começo, mas agora acho que melhorou. E dizer que nós estamos sempre disponíveis aqui para vocês no dia a dia, todos os trabalhadores de Minas, se tiverem questões, podem entrar em contato conosco, nós estamos aqui trabalhando e estamos também disponíveis para o senador Jean Paul, com a frente parlamentar, para trabalhar junto com vocês nessa luta aí, em defesa da Petrobras. Quero agradecer e desejar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo também. Obrigado, Ângelo. Boa noite. Senador. Olha, Guilherme, um prazer estar com vocês aqui, estar acompanhando aqui os comentários também. Tem gente não só de Minas, tem gente aqui do Rio Grande do Norte também, que chegou aí. Saudar a todos e todas. Dizer que, para quem perguntou aqui, foi o Felipe Dagoberto, né? Dagoberto, toda a atividade da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras está no site www.frentepetrobras.com.br www.frentepetrobras.com.br. Lá tem tudo, tem os estudos, tem trabalhos que os escritórios que assessoram também postam lá, artigos, tem o trabalho nosso dos projetos de lei que os parlamentares da frente têm apresentado. Eu, particularmente, tenho 2 que justamente encaminham qualquer venda de ativos ou qualquer perda de controle subsidiária para remediar aquele problema lá que o STF acabou autorizando a venda de subsidiária sem aprovação do Congresso. Fizemos projeto de lei nesse sentido. Está lá também, aguardando. E outras medidas aí, estamos acompanhando aquela história de revisão do pré-sal e tal. Enfim, na parte legislativa, no apoio às ações do Judiciário, inclusive as ações de vocês e de outras frentes lá juntamente aos ministros do Supremo. Nós, volta e meia, temos, né, Ângelo, lá reuniões
onde a gente traz toda a bancada do PT, eu vou lá, Jacques Wagner, Humberto, Rogério, nosso líder do PT, Paulo Paim, Paulo Rocha, eu mesmo, e mais os deputados também de outros partidos, PCdoB, Rede, PSB, PDT, né? Estamos sempre lá apoiando quando é necessário para fazer aquele número de chegar junto com o ministro, conversar com ele, explicar o setor de petróleo, explicar essas consequências todas. Então, isso também é um trabalho da frente, apoiar as medidas judiciais e administrativas, mesma coisa no CAD, eu tenho comunicações com o CAD a respeito desse processo, vamos entrar com mais uma comunicação agora essa semana para mostrar o estudo que o Brasilcom fez, que você mencionou, Guilherme, que saiu no Valor, que prova que a REGAP vai virar um monopólio regional, né? Está aqui, então está todo detalhado. Você vê o grau de detalhe que os caras fizeram o estudo para perceber como é sério o processo. Isso feito por 62 distribuidoras regionais, distribuidoras de combustíveis, estão preocupadas com a venda das refinarias, feito pela PUC Rio aqui, né? Então, esse tipo de estudo e o apoio. E, por fim, a parte da mobilização da sociedade. Faz parte da frente parlamentar como representante da sociedade, seja na Câmara dos Deputados representando a população de cada estado, seja no Senado representando cada estado institucionalmente, 3 por estado, por igual, né? Faz parte da nossa atribuição mobilizar a sociedade para essas causas e explicar esse processo. E aí eu aproveito para responder também a pergunta do Felipe, que é qual é o sentimento dentro do Congresso. Olha, Felipe, tem que fazer muito trabalho justamente de conscientização. Começa no Congresso. Eu, que tenho um pouco mais de conhecimento de petróleo, tenho feito reuniões fechadas com os senadores, inclusive com o senador Anastasia, em Minas, já fizemos. Ele já se convenceu e é um aliado na nossa luta. Podem considerar, podem procurá-lo diretamente para dizer, senador Anastasia, o senador Jean Paul me disse que o senhor teve uma reunião com ele em que o senhor concordou com ele que privatizar a refinaria de Betim, nesse momento, da forma que está sendo feito em plena pandemia, é equivocado, que isso tem que ser estudado devidamente, discutido com a sociedade. Pode conversar com ele. E ele vai nos apoiar, porque ele acha que é um absurdo o que está acontecendo. O senador Carlos Viana e o senador Rodrigo, né? O Rodrigo Pacheco, têm que ser procurados também. Nós temos que fazer a estratégia do constrangimento do bem, um constrangimento bom, positivo. Quer dizer, senador, o senhor vai deixar a Petrobras embora daqui? O que é que o senhor está achando de bom nisso aí para não reagir? Vá lá, procure o senador Jean Paul, procure a Frente de Defesa da Petrobras, entre conosco no Petrobras Fica em Minas Gerais. Entre conosco, senador. Faça parte conosco. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito lá, pedagogicamente, falando com cada senador, mostrando que ele até pode ser a favor de privatização algum dia, mas que esta privatização, da forma que está sendo feita, está errada. Tem que estudar os mercados. E a sociedade. Então, a sociedade é fundamental e a campanha é o resultado disso. Vai começar agora. Essa semana a gente está preparando alguns e na semana que vem, provavelmente, a gente vai lançar isso, um seminário lá na Câmara dos Deputados com a presença de todos os parlamentares, membros da Frente de Defesa da Petrobras. Mas o site e as redes sociais, tem um Facebook também, da Frente de Petróleo, da Frente Petrobras. Tudo é Frente Petrobras. Tá bom? Eu aproveito, então, para agradecer a vocês e parabenizar pela luta, pela mobilização, por nos chamar para discutir. A qualquer momento nós estamos à disposição e estamos aí na luta. Vamos tentar vencer essa guerra aí, ganhar tempo e esperar para que a gente discuta isso com mais parcimônia, com mais tranquilidade, que essa é meio caminho andado para a gente preservar a Petrobras como ela é. Nesse momento, sem maioria e sem sensibilizar a sociedade em plena pandemia, a estratégia agora é ganhar tempo. Tá bom? Um abraço. Tá certo. Pessoal, eu queria, então, agradecer novamente o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, e agradecer também o advogado, doutor Ângelo Remédio, e queria também dizer que o Sindipetro Minas está empenhado nessa luta contra a privatização.
Em 2019, nós fizemos parte, né, e ajudamos a criar essa frente parlamentar mineira e nacional, né, de defesa da Petrobras, e agora em 2020 estamos constituindo o Comitê Mineiro em Defesa do Sistema Petrobras. Então vamos seguir nessa luta, pessoal. Boa noite a todos, muito obrigado.